Bem no alto das montanhas dos Pirineus, entre a França e a Espanha, existe um microestado frequentemente esquecido, Andorra. Sem aeroporto, o jeito de entrar ou sair é pelos vizinhos maiores e mais poderosos. Mas além da localização geográfica e tamanho, Andorra tem peculiaridades que a tornam um país único. Primeiramente, é um principado. Outros principados existem na Europa, Liechtenstein e Mônaco, mas o que diferencia Andorra é que não é governada por um príncipe, mas por dois príncipes, cada um com soberania conjunta e igual. A Constituição de Andorra define o país como um co-principado. O estranho é que esses príncipes não são andorranos, não vivem em Andorra, e os títulos não são herdados de linhagem nobre. Os príncipes de Andorra são o bispo de Urgel, que é uma província da Catalunha, e, de forma bizarra, o presidente da França. Isso significa que Andorra tem um príncipe eleito democraticamente, mas não pelo povo que o príncipe deve servir. Mas como o país acabou assim com dois príncipes, sendo um deles o presidente do país vizinho. Para entender a situação, precisamos voltar a cerca de 1.200 anos na criação de Andorra. Na época, os mouros dominavam a maior parte da Península Ibérica e havia preocupações com a expansão islâmica para o resto da Europa. Então foi criada uma zona de amortecimento entre a península e a França cristã, chamada de Marca Hispânica. O povo andorrano recebeu um privilégio do primeiro imperador do Sacro Império Romano, Carlos Magno, por ajudar a combater os mouros. No século IX, o conde de Urgel foi nomeado suzerano das Vales, como era chamado na época. Um descendente do conde passou a suzerania ao bispo de Urgel, que governou os vales andorranos por mais de 1000 anos. No século XI, o bispo de Urgel ficou preocupado com possíveis ações militares, já que seu território era completamente indefeso. Então ele buscou proteção do senhor de Caboé, um nobre catalão, em troca de cogovernar. No entanto, esse acordo acabou causando décadas de disputas entre seus descendentes. Através de casamentos políticos, o título de Senhor de Caboé passou ao Conde de Foix. A disputa territorial foi encerrada em 1278 por mediação do rei de Aragão. Ambos os senhores assinaram um tratado conhecido como pareage, basicamente um acordo feudal que estabelece soberania conjunta. Esse acordo foi, na verdade, a fundação do país de Andorra, como conhecemos, um co-principado governado pelo bispo de Urgel e pelo conde de Foix. Em 1505, Germaine de Foix se casou com Fernando II de Aragão, o primeiro rei de uma Espanha unificada após se casar com Isabel I de Castela. Eles tiveram uma filha, Joana a Louca, que mais tarde se casou com Filipe o Belo, membro da Casa de Habsburgo. Seu filho, Carlos, se tornaria o imperador romano sagrado, além de rei da Espanha, arquiduque da Áustria e muitos outros títulos nobres. Em 1519, Carlos concedeu o senhorio de Andorra à linha familiar de Germaine de Foix de forma perpétua. Hoje em dia, 2023, o presidente da França, Emmanuel Macron, é um dos dois príncipes de Andorra, mas esses príncipes têm pouco poder. O título é principalmente cerimonial. Não são andorranos, nem vivem no país, e cada um nomeia um representante pessoal para cuidar dos assuntos locais em seu nome. Andorra tem seu próprio governo moderno, com um parlamento de 28 membros de diferentes partidos políticos liderados por um primeiro-ministro. Todos são eleitos democraticamente para mandatos de 4 anos. Essas mudanças foram graças à adoção de uma nova Constituição em 1993, deixando para trás a pareage anterior de mais de 700 anos. Isso permitiu que Andorra se unisse às Nações Unidas e estabelecesse cooperação com a Europa e o resto do mundo, deixando de estar isolada entre a França e a Espanha. Com uma população de 77 mil pessoas e área de 467 km², Andorra é um dos menores e menos populosos países do mundo. Mesmo assim, é um dos mais antigos,
com mais de 1000 anos de história. Os copríncipes de Andorra são uma lembrança das raízes medievais do país, mas desempenham apenas um papel secundário no governo do país hoje em dia. Obrigado por assistir. Se gostou, dá um joinha. Isso me ajuda muito.